Sabemos que vivemos em um mundo onde a busca por riqueza é algo constante e muitas vezes levamos isso para o nosso coração. Mas será que estamos usando o que Deus nos deu da maneira que Ele espera? O que a Bíblia diz sobre isso pode ser um choque para muitos, mas também é um grande ensinamento que podemos aplicar em nosso dia a dia. Vamos refletir sobre um tema muito importante que afeta a todos nós: o uso responsável das riquezas segundo a palavra de Deus. Você já parou para pensar sobre como tem usado o que Deus tem colocado em suas mãos? Vamos falar sobre isso e entender como podemos ser fiéis administradores dos recursos que Ele nos confia. Você sabia que o uso egoísta das riquezas pode ser um obstáculo para a nossa caminhada com Deus? E que as riquezas podem ser um teste para a nossa fé? No vídeo de hoje, vamos ver o que Tiago tem a nos ensinar sobre isso e como podemos viver uma vida mais alinhada com os princípios divinos. Então prepare-se para uma reflexão poderosa sobre como lidar com as riquezas da maneira sábia, misericordiosa e justa. Vamos mergulhar no texto de Tiago e descobrir como isso pode impactar nossa vida espiritual. Vamos estudar a lição de número 11 da classe de jovens, que tem o tema Autenticidade diante das riquezas. O texto principal: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. A busca desenfreada por riquezas pode desviar o coração do propósito de Deus, levando à ruína espiritual. O desejo excessivo de acumular bens materiais pode nos aprisionar em tentações e decisões contrárias à vontade divina. O dinheiro em si não é mau, mas o amor a ele pode afastar o cristão da fé e da integridade. O resumo da lição: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Examine seu coração e sua relação com os bens materiais. Você tem confiado mais em Deus e nos seus recursos financeiros? A verdadeira prosperidade está em viver com contentamento e generosidade, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Use os recursos que Deus lhe dá com sabedoria para glorificá-lo e ajudar o próximo. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é conscientizar o perigo da ganância. O segundo objetivo: explicar a responsabilidade social dos ricos. E o terceiro objetivo: compreender a necessidade de misericórdia e bondade. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Aqueles que acumulam riquezas de forma egoísta, sem considerar a justiça e a misericórdia, enfrentarão o juízo divino. O dinheiro mal adquirido, a exploração do próximo e a busca pelo luxo desenfreado pode trazer uma falsa sensação de segurança, mas no final resultarão em condenação. Deus ouve o clamor dos injustiçados e julga aqueles que enriquecem às custas dos outros. Avalie como você lida com os recursos que Deus lhe concede. Você tem sido justo ou generoso? Ou está apenas acumulando para si mesmo? A verdadeira prosperidade não está na riqueza material, mas em um coração que teme a Deus e pratica a justiça. Use seus bens para abençoar vidas, lembrando-se de que tudo pertence ao Senhor e devemos prestar contas a Ele. A introdução: no texto bíblico da lição deste domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Tópico 1: perigo da ganância. Subtópico 1: a advertência aos ricos. No texto bíblico desta lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Nascemos sem bem algum e vamos deixar esse mundo também sem eles.
Por isso não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouro nesta terra e não investindo no reino de Deus. O dinheiro e as riquezas são bênçãos de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. O problema é o amor ao dinheiro. E quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações, aí sim surgem os problemas, como por exemplo a injustiça social, a opressão, o suborno, o abuso do poder, etc. O amor a Deus e ao próximo jamais pode ser substituído pelo amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Quando isso ocorre, o homem passa a adorar e servir os bens materiais e não a Deus. Mateus 6, 19 e 21. Não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. O verdadeiro valor está na eternidade e não nas riquezas passageiras. Eclesiastes 5,10. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. A ganância nunca satisfaz, apenas alimenta um vazio sem fim. O desejo descontrolado por riquezas pode desviar o coração do cristão da verdadeira fé. Quando o dinheiro se torna prioridade, valores como justiça, misericórdia e amor ao próximo são negligenciados. A ganância cega o homem, levando-o a buscar sempre mais, sem nunca encontrar satisfação. Quem coloca sua confiança nos bens materiais corre o risco de perder e, que é mais importante, sua comunhão com Deus. Reflita sobre sua prioridade, o que tem dominado o seu coração, a busca pelo reino de Deus ou a obsessão por conquista financeira. Se você tem sido abençoado materialmente, use os seus recursos com sabedoria e generosidade. Lembre-se de que tudo pertence a Deus e nossa maior riqueza está em uma vida de obediência e amor ao próximo. Subtópico 2. Corrosão dos bens. Os versículos 2 e 3 do capítulo que estamos estudando revelam os sentimentos dos ricos, dos quais Tiago estava exortando. Ele afirma: as vossas riquezas estão apodrecidas. Versículo 2. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupava o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Na atualidade, muitos crentes não têm posses materiais, mas são ricos para com Deus, pois vivem uma vida santa de obediência, amor ao Senhor e ao próximo. São pobres, mas possuem um grande tesouro no coração. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como folhagem. A riqueza terrena é instável, mas quem confia em Deus floresce. Mateus 6, 20. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. O que investimos no reino de Deus nunca se perde. As riquezas acumuladas sem propósito podem se tornar um perigo para a alma. O dinheiro, quando não usado para a glória de Deus, perde seu valor e se torna inútil. Diante da eternidade, muitos confiam no que possuem, mas acabam descobrindo que bens materiais não garantem paz, segurança ou felicidade. É perigoso quando os bens se tornam o lugar de Deus no coração. Reflita onde está o seu maior tesouro. Você tem investido mais no que é passageiro ou no que é eterno? O verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos para a glória de Deus. Busque ser rico em boas obras, ajudando os necessitados e vivendo de forma que agrade ao Senhor. Subtópico 3. Testemunho contra si mesmo. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas e consumirá a sua carne como um fogo. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. O amor às riquezas produz infelicidade. No dia do Senhor, do seu juízo, as riquezas não poderão livrar ninguém da ira de Deus. Provérbios 11:4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. No juízo de Deus, o que conta não é o que temos, mas como vivemos. Ezequiel 7:19. Lançarão a sua prata pelas ruas, e o seu ouro será como coisa imunda. No fim, toda riqueza acumulada sem temor a Deus será inútil.
As riquezas usadas de forma egoísta e opressora são provas do que aqueles que negligenciam a justiça no julgamento de Deus. Não importará o quanto alguém acumulou, mas como usou aquilo que recebeu. Quem confia no dinheiro para garantir segurança e felicidade descobrirá que tudo isso é passageiro e que apenas um coração voltado para Deus pode trazer verdadeira paz. Examine sua relação com os bens materiais. Você os vê como um meio para glorificar Deus e abençoar os outros, ou como um fim em si mesmo? No final da vida, não seremos lembrados pelo que possuímos, mas pelo impacto que causamos através do amor e da generosidade. Que sua vida seja um testemunho de fé, não de avareza. Tópico 2. A responsabilidade social dos ricos. Subtópico 1. Com os pobres. Tiago expõe as ações injustas de um grupo de ricos contra as pessoas indefesas, provavelmente lavradores pobres. Versículo 4. No tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Às vezes, eram também obrigadas a entregar os filhos ou parentes como escravos para o pagamento de dívida. Sem recursos para realizar o pagamento de dívida, os pobres chegavam a morrer de fome. Era uma situação muito cruel. Assim, o texto deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos. Da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor, o clamor dos pobres continua a chegar aos ouvidos do justo juiz. Provérbios 22, 22 ao 23. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas o aflito na porta, porque o Senhor defenderá a causa deles. Deus é o defensor dos oprimidos e fará justiça contra os que exploram. Salmo 9, versículo 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos pobres não perecerá perpetuamente. A injustiça contra os pobres nunca passa despercebida aos olhos de Deus. Muitos poderosos se aproveitam dos mais fracos, explorando e oprimindo. Mas o Senhor julgará cada ato de crueldade, e ninguém deve ignorar o sofrimento dos necessitados, pois aquele que fecha os olhos à dor do próximo também será ignorado no dia da adversidade. Como você tem tratado aqueles que estão em situação de necessidade? Você tem ajudado quem sofre ou tem sido indiferente? A justiça e a misericórdia são marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos ser uma resposta de Deus na vida de alguém. Subtópico 2. A responsabilidade com a simplicidade. Em vez de buscar uma vida simples, moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. Estes viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Eram egoístas, procuravam-se apenas com a exibição dos bens. Viviam de forma nababesca, negligenciando o sofrimento alheio. Não podemos utilizar os bens materiais que recebemos do Senhor de forma tola e egoísta, buscando somente os prazeres deste mundo. Lucas 12, 15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância no que possui. A verdadeira riqueza não está. Lucas 12, 15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na nossa relação com Deus. 1 Timóteo 6, 7 a 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. A simplicidade e o contentamento são sinal de uma vida centrada em Deus. A busca desenfreada por luxo e status pode cegar o coração e afastar as pessoas de Deus. Muitos vivem para ostentar e impressionar os outros, esquecendo de um dia terão que prestar contas ao Criador. O egoísmo e a exibição de riquezas são sinais de um coração distante do Senhor. Como você tem administrado os recursos que Deus lhe confiou? Sua vida reflete simplicidade e gratidão, ou um desejo incessante por mais bens?
Deus nos chama a viver de forma equilibrada, sem desperdício, ajudando quem precisa e confiando nele e não nas riquezas. Subtópico 3. A responsabilidade dos indefesos, segundo a Bíblia, de estudo e aplicação pessoal, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Essas pessoas a quem Tiago se refere, os pobres, eram pessoas indefesas, o que hoje chamamos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Deus é justo e nos ensina a sua palavra. O cuidado que devemos ter com os pobres e órfãos e viúvas. Deuteronômio 10, 17, 18. Os ricos, a quem Tiago se refere, levavam os pobres aos tribunais e devido à dívida. Tiago 2,6. E ao que tudo indica, deixavam de lhes pagar o salário, privando-os do sustento. Eles indiretamente estavam levando pessoas à morte e à escravidão. Provérbios 14:31. O que oprime o pobre insulta ao que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. A forma como tratamos os necessitados reflete nossa reverência ou desprezo por Deus. Em Isaías 1,17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudando o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A justiça e o cuidado com os indefesos são ordem divina, não apenas boas intenções. Deus não ignora a injustiça cometida contra os mais frágeis. A opressão dos indefesos é um pecado grave aos olhos do Senhor. O mundo pode fechar os olhos para os pobres e vulneráveis, mas Deus os vê e ouvirá seu clamor. Todo aquele que explora e oprime terá que prestar contas diante do justo juiz. Você tem sido um instrumento de Deus para aliviar o sofrimento dos necessitados? Muitas vezes podemos ajudar com mais do que recursos materiais. Uma palavra de encorajamento, uma oração ou uma ação solidária pode fazer grande diferença. Deus nos chama e sermos canais de sua justiça e amor no mundo. Tópico 3. A necessidade de misericórdia e bondade. Subtópico 1. O uso sábio dos recursos. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Ele adverte contra o acúmulo de riquezas sem propósito e incentiva o bem-estar dos membros da igreja. Precisamos aprender ao uso aos nossos recursos positivamente, servindo a igreja do Senhor e dando um bom testemunho aos que estão de fora. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estará também nosso coração. Mateus 6,21. Esse princípio sugere que nossas próprias paixões são refletidas na maneira como usamos nosso bem. Investir em ações que promovam a justiça e a misericórdia não só beneficia os necessitados, mas também alinha nosso coração com os valores do reino de Deus. A sabedoria na gestão dos recursos implica discernimento para identificar oportunidade onde nossas contribuições podem causar maior impacto, promovendo equidade e sustentando aqueles em necessidade. Provérbios 3, versículo 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossos recursos, Ele supre nossa necessidade. Mateus 6,21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que valorizamos nela revela quem realmente servimos. A busca insaciável por bens materiais pode desviar nosso coração de Deus. O dinheiro, quando mal administrado ou idolatrado, pode se tornar uma armadilha que nos distancia dos valores eternos. Se não formos bons mordomos dos recursos que Deus nos confia, corremos o risco de cair na avareza e na indiferença ao próximo. Como você tem usado os recursos que Deus colocou em suas mãos? Seu dinheiro e bens refletem sua fé e compromisso com o reino de Deus. A verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em compartilhar e usar os recursos para glorificar o Senhor e ajudar os necessitados. Tópico 2.
ajudando os necessitados. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda dos necessitados. Tiago 1:27. A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressam a bondade de Deus. A ajuda aos necessitados é uma expressão concreta do amor cristão e um reflexo da compaixão divina. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandamento bíblico e demonstrando uma fé viva e ativa. Os recursos podem ser usados de diferentes maneiras, como por exemplo, doar alimentos, oferecer abrigo e suporte financeiro, e envolve-se em iniciativas que busquem erradicar a pobreza e a injustiça. Além do suporte material, a ajuda ao necessitado também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Como vemos na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, Lucas 10:25-37. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Ajudar o necessitado é um investimento eterno ao reino de Deus. Em Lucas 10:33-34, mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O verdadeiro amor ao próximo exige ação e compaixão. Ignorar as necessidades dos pobres e vulneráveis é um sinal de coração endurecido e distante de Deus. A fé sem obra é morta, Tiago 2:17. E aquele que fecha os olhos para o sofrimento alheio demonstra insensibilidade ao chamado de Deus para exercer misericórdia. Você tem demonstrado a sua fé por meio de ações concretas de amor ao próximo? Deus nos chama para sermos instrumento da sua graça, ajudando aqueles que estão em necessidade. Pequenos gestos de bondade podem transformar vidas e glorificar o nome do Senhor. Top 3. Promovendo a justiça social. A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amor ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22:39. Você tem usado seus dons e talentos bem como seus recursos financeiros para servir a Deus, refletindo seu caráter e justiça? Seja inteligente e use sua vida e recursos para acumular tesouros nos céus, onde nada poderá roubá-los e a recompensa é justa e certa. Mateus 6:20. Mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, e o que os ladrões não minam nem roubam. Investir no reino de Deus traz recompensas eternas. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. A justiça e a misericórdia são sinais de uma vida alinhada com Deus. A omissão diante das injustiças e do sofrimento alheio revela um coração invisível ao ensino de Cristo. Quem ignora a justiça e a misericórdia corre o risco de acumular riquezas passageiras, mas perder a verdadeira herança no reino de Deus. Você tem preocupado com a justiça social e ajudado os necessitados ao seu redor? Deus nos chama para sermos agentes de transformação do mundo, refletindo seu caráter através de generosidade e compaixão. Conclusão: o texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria, ajudando os necessitados. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus é medida não pela quantidade de bens acumulados, mas pelo impacto positivo que fazemos na vida dos outros por meio da misericórdia e da bondade. Que possamos ser fiéis administradores dos recursos de Deus nos confia, refletindo seu amor e justiça em todas as nossas ações. Vemos hoje como Deus nos chama a usar nossas riquezas de maneira sábia, com um coração generoso e justo. A verdadeira riqueza aos olhos de Deus não está na quantidade de bens acumulados, mas no impacto positivo que causamos na vida das pessoas, especialmente dos necessitados. Deus não condena as riquezas em si, mas o uso egoísta delas, como você tem usado os recursos que Deus te deu. Vamos refletir sobre isso em nosso dia a dia.
Agora eu te faço um convite. Que tal repensamos nossa maneira de lidar com o que temos? Se você está se sentindo desafiado por essa palavra, que tal dar o primeiro passo hoje, ajudando alguém em necessidade, sendo mais generoso ou até mesmo refletindo mais sobre como seus recursos podem abençoar a vida de outros? Não subestime o poder de um ato de misericórdia. Lembre-se, a verdadeira riqueza está em viver com propósito, refletindo o amor de Deus em tudo o que fazemos. Se este vídeo tocou no seu coração, compartilhe com seus amigos para que juntos possamos crescer e fazer a diferença no mundo. Que sejamos fiéis administradores dos recursos que Deus nos confia e que nossas ações falem mais alto do que nossas palavras. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. E nos comentários, compartilhe como você tem vivido este desafio de usar suas riquezas para o bem dos outros. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida com sabedoria e generosidade.